Certo. Beleza, comecei a gravação. Bom, só explicando um pouco mais, de novo, né? Então, 2 minutos para a formulação da pergunta. Eu e o Rodrigo estamos com as perguntas aqui. 3 minutos para a resposta e 1 minuto e meio para a réplica. Caso a pergunta não tenha sido respondida e sobrar tempo no final, a gente volta com as perguntas e para o candidato conseguir responder todas. Léo, você quer se apresentar? 5 minutos. Posso apresentar? Pode. Eu sou o Leonardo Oliveira, eu sou atual membro, diretor representante da gestão de talentos da UFBC Júnior. Eu tenho 21 anos e ingressei na UFBC Júnior em novembro de 2016. Atualmente, logo no final desse mês, vai fazer 1 ano que eu estou aqui. E eu estou apresentando minha proposta para a vice-presidência da UFBC Júnior em 2018. Quando eu posso me apresentar, posso apresentar um pouquinho o que eu pensei para minha proposta? Pode. Então, com a minha vivência principalmente dentro do MEG, eu me motivei muito a continuar na empresa e participar de cargos de liderança. Eu entendo que é um desafio, uma responsabilidade muito grande, mas eu sinto que eu estou com muito desejo, muita vontade e anseio de aprender bastante e ser um bom líder. Eu desenvolvi minha proposta alinhada à diretoria da presidência, voltada para a parte interna do desenvolvimento de pessoas e de qualidade em projetos, em processos, bem como a coordenação das áreas internas da empresa. Então, não é administrá-las, não é superior a elas, é auxiliar com todo o insumo necessário em questão de aprendizado, de conhecimento, de apoio que elas possam necessitar de um diretor vice-presidente. Eu pensei muito nesse ponto e é nisso que eu pretendo pautar a minha candidatura à vice-presidência da UFBC Júnior para o ano que vem. É isso. Beleza, Léo, obrigado. Vamos começar aqui com a primeira pergunta. Então, se você não entender, só pedir para repetir, tá bom? Ok. No começo da sua proposta, você cita que hoje abre aspas, diretor representante da gestão de talentos desde outubro de 2017, fecha aspas. Essa informação não foi disseminada para o resto da empresa. O que você acha disso? Quando eu fui junto com a diretoria selecionado para ser representante da gestão de talentos pelo final do ano, essa informação não foi passada porque ela foi decidida com um acordo na área da gestão de talentos. Então, eu trabalhava muito bem com o Lucas, a gente tinha um desempenho muito bom e meio que a gente decidiu quem tinha interesse em participar mais das RDs, eu manifestei interesse e isso ficou um pouco mais em off. Eu acredito que isso não seja um problema. A minha visão sobre isso é uma visão de como ser um cargo de diretoria, mas ser um cargo de diretoria ao final do ano. Eu não acredito que a não divulgação tenha sido algo ruim ou algo bom. No caso, é indiferente ter a divulgação, não. Eu acredito que seria importante apenas para as pessoas que têm interesse, estão engajadas com a empresa, saberem sobre essa manifestação. Então, eu acho que esse ponto é importante, mas se fosse pensar no meu viés de ser anunciado ou não, isso para mim não tem muita diferença. Rodrigo, tem alguma coisa a acrescentar? Não, acho que é isso. Acho que a pergunta, sei lá, você acha que foi respondida? Sim. Ok. Próxima pergunta. Na sua proposta, você fala que capacitar os líderes com, abre aspas, treinamento de processos, deveres e estrutura dos cargos de diretoria, fecha aspas. Você acha que conhecer os processos, deveres e a estrutura dos cargos de diretoria é o suficiente para fazer de alguém um bom líder?
Não, não acho. E é tão um ponto que eu acho que eu estou trabalhando minha proposta agora. Eu acredito que a proposta ela não pode ser fechada, então eu estou desenvolvendo ela ainda durante essa semana, estou desenvolvendo com muito mais força agora. Eu acho que assim, os deveres do cargo, os processos e as atividades, eles são um ponto base para se partir de uma boa liderança. Você tem que ter conhecimento do que você vai fazer, mas eu acredito que para se capacitar uma boa liderança é necessário ter uma cogestão eficiente. Então, eu acho que para se ter um bom líder, é necessário que o líder anterior da área trabalhe junto com ele. Então, você capacitar uma pessoa para liderar é você fornecer todos os insumos necessários em questão de tanto de cargo, estrutura, processo, mas também de know-how da área e de decisões importantes a se tomar. É saber as dores, as atividades, os projetos realizados pela área em todo do ano inteiro, da gestão inteira, e policiar-se para não cometer os mesmos problemas ou os mesmos erros que foram executados pela diretoria anterior. Ok. Se alguém que está acompanhando tiver algum ponto a levantar, pode levantar assim que ele terminar de falar, vocês podem fazer os apontamentos também. A próxima pergunta. Na sua folha de propostas, você fala algumas vezes em produtos FEGESP e também em ser insumos. E também em ser insumos que ela traz para EJs. O que seriam esses produtos e insumos? Sim, os insumos da FEGESP, eles são discutidos, eu tenho um domínio não perfeito sobre os produtos, mas eu sei que os produtos da FEGESP são algo que eles fornecem em troca para a gente. Então, nós temos uma semestralidade que pagamos como EJ Federado atualmente, e a FEGESP, em troca, ela fornece alguns insumos. Esses insumos são o quê? São os produtos FEGESP. A gente pode solicitar o produto FEGESP ao longo do ano, dados de produtos, e eles estão trazendo alguém da FEGESP para cá para fazer uma auditoria, fazer uma análise, e além de tudo, dar uma motivação a mais para a empresa. Então, esses são os insumos que a FEGESP proporciona. É proporcionar a empresa estar mais alinhada com a rede. Então, você ter noção do caminho a se tomar para se manter uma MJ forte de referência no movimento. Ok. Tem alguma coisa a acrescentar, Rodrigo? O Léo falou dos insumos, e aí tem os produtos também na pergunta. Assim, os produtos são exatamente isso, trazer a FEGESP para cá, eu não tenho no domínio de todos, mas eu sei que eles fazem auditorias, então eles observam se a sua empresa está com a documentação, com toda a parte, não precisa da documentação, mas toda a parte de alinhamento, tá? De acordo com a federação, se eles podem trazer também os próprios membros da FEGESP, da parte de expansão, para estar desenvolvendo os membros da empresa. Então, se nós temos dificuldades para levar as pessoas até a FEGESP nos eventos deles, trazer eles para cá é uma ótima forma de ter insumos do MEG. Beleza, entendi. Ok. A próxima pergunta. Sobre as áreas que tiverem vacância de diretores, você fala em estimular a confiança na liderança dos próprios membros restantes. Como você acha que isso pode funcionar sem um diretor? Sim. A ideia sobre essa parte das áreas vacantes, eu recebi uma sugestão, um feedback, que nós tivéssemos isso em comum acordo com a diretoria. Mas o que eu acho importante? É importante que uma área, isso foi evidente nesse ano, que uma área ela tem que ter reuniões, seja para alinhamento ou seja para execução de projetos e processos efetivos. Não dá para uma área ficar sem reunião. Então a ideia de formar a liderança, estimular, eu fiz uma analogia com as pessoas, mas eu vou deixar uma maneira mais formal aqui, é você dar à área o que ela não tem, o diretor. Mesmo que você obtenha o know-how junto aos membros, mas que você estimule a eles e dê a confiança necessária para que eles assumam a área no futuro. Então, assim, você trabalhar junto com eles, marcando reuniões e
entendendo os processos da área e estimulando eles para que tomem a liderança aos poucos. Então, você não chegar para alguém que está na área como assessor ou trainee e falar para ele assumir a área no exato momento. É você dar para ele, junto a uma liderança forte, junto a toda a diretoria, os insumos que ele tenha de necessidade para se sentir confiante o suficiente e ter o know-how necessário para assumir a área. Certo. Vamos lá, próxima pergunta. Sobre as áreas que tiverem vacâncias de diretores, possivelmente TIC e projetos, você fala no presidente e vice-presidente agendarem reuniões semanais e gerenciar as atividades dessas áreas. Como você planeja? 1. Ter tempo para isso. 2. Ter capacidade para isso, visto que nem você nem o candidato à presidência tem experiência com ambas as áreas. Certo. Qual é a ideia? Nós não temos o conhecimento específico, isso eu concordo, mas nós temos o tempo. Então, assim, um problema que eu identifiquei junto ao Júlio é que os cargos de estrutura do presidente e da vice-presidência não são tão bem estruturados quanto deveriam ser, eu acho. Então, você precisa ter uma noção das atividades do VP e do presidente. Então, eu acho que, assim, o tempo que o VP hoje e o presidente tem, daria sim para ter uma reunião com as áreas. Agora, o know-how, a ideia é como? Chegar a membros antigos, ou diretores antigos, ou diretores anteriores e entender o know-how da área. Então, assim, é exatamente o que eu falei na última pergunta. Aprender junto com os membros da área também, porque nós não estamos aqui para ensinar, estamos aqui para aprender. Junto com o diretor anterior, fazer algumas reuniões com a diretoria anterior ou membros antigos que entendam do know-how da área, entender como as estruturas principais e todos os processos que envolvam conhecimento específico, administrarmos de maneira conjunta aos atuais membros ou os membros que participaram da gestão anterior, e assim como estimulando a liderança futura para que não haja mais a necessidade de um VP ou um presidente administrando a área por um momento. Léo. Oi. Mas assim, você já vai ter as suas obrigações como vice-presidente, lógico, de articulação com todas as outras áreas, e aí você teria que conversar com diretores de outras duas áreas, entender como são os processos dessas duas áreas, e aí depois gerenciar também essas duas áreas. Sim. Tem tempo para tudo isso? Tipo, é bastante coisa, né? Você teria que ser vice-presidente e diretor de duas áreas. Então. E assim, ser diretor de uma área já é um puta de um trabalho que a pessoa tem que ter. Sim, e até por isso que eu pensei nisso melhor, Rodrigo, e eu acho que é legal a gente alinhar isso com a diretoria inteira. Então, assim, ver a diretoria como está a necessidade, a saturação da área, então ver se eles têm tempo e disponibilidade. Pelo cargo da vice-presidência, os encargos principais envolvem muito você ter que organizar RD, RG, e eu não vi, tipo, nisso atividades que vão se manter ao longo do ano, entendeu? Atividades que vão consumir tempo do vice-presidente ao longo do ano. Eu entendo que é uma responsabilidade do VP e do presidente isso, mas eu acredito que você gerenciar a empresa, ou dependendo da necessidade, é você gerenciar as áreas que estão por frente também. Eu acredito que dê tempo, sim. Responsabilidade, mas eu acho que isso pode ser discutido com a diretoria para que não fique só de cargo da presidência. Ok. Beleza. Próxima pergunta. Como você pretende motivar, estimular... Não, desculpa, peraí. Pulei. Lendo sua proposta, vi que a vice-presidência está envolvida em diversas atividades que não são exatamente do seu escopo. Você acha que isso pode gerar sobrecarga de função, desviando o foco principal do cargo e também acabar tirando um pouco o protagonismo das áreas verdadeiramente responsáveis por tais atividades? Concordo, a linha é muito tênue mesmo. E isso é uma pauta que nós temos que entender. Quando eu pensei na vice-presidência, é uma vice-presidência de monitoramento. Não é você ser responsável pelo processual. É você estar lá, dependendo da necessidade.
não tirar a autonomia das áreas, não tirar o poder de decisão delas, muito pelo contrário. Eventualmente, dentro da necessidade, tratá-las tratar um trabalho conjunto. É você estar junto das áreas, então, tipo, se uma área eventualmente tem a necessidade de pessoal, o vice-presidente, se dependendo do seu tempo e das atividades que está cumprindo no exato momento, estar de encargo a ajudar. Então, assim, eu entendo que as minhas propostas fugiram realmente um pouco do escopo da vice-presidência, mas eu vejo que o vice-presidente, ele além de tomar as decisões estratégicas, ele tem um papel fundamental em coliderança. Então é você trabalhar junto com as pessoas. Não porque eu acredito que não porque você seja um cargo de estratégico, você deixe de fazer as partes operacionais ou as partes táticas, entendeu? Então, não seria tirar a autonomia das pessoas, é dar o suporte que elas precisarem, dependendo da necessidade. Então, mais ou menos um trabalho que a qualidade faria. E, assim, a qualidade é uma área que nós tiramos ela da nossa formalidade, mas não podemos tirar da nossa empresa. A qualidade é muito importante. Ok. Próxima pergunta. Como você pretende motivar e estimular os membros a irem aos eventos do MEG? Outras gestões já tentaram e não obtiveram grandes sucessos. Eu acredito que um ponto primordial dentro da nossa empresa e que nós estamos deixando de lado um pouco, surgiu com uma iniciativa do boletim informativo, mas tem que ser intensificado, é o endomarketing. O endomarketing, 2 pontos que eu pauto essa motivação, endomarketing e metas. Então, endomarketing voltado ao MEG, porque nós tínhamos muitas RGs, nós tínhamos RGs no começo do ano que falavam sobre o MEG, e isso se perdia ao longo do ano. É salientar o sentimento, a necessidade de levar a empresa ao MEG e, além de tudo, alinhar pessoas à cultura da empresa. Então, é ter pessoas realmente engajadas com a empresa. A partir do momento que você tem pessoas engajadas com a empresa, você vai ter pessoas que leem sobre o boletim informativo ou endomarketing, que vejam o MEG sendo falado pelos líderes sobre as experiências que eles tiveram lá e se motivem aí também. O segundo ponto são metas. Então, isso tem que ser discutido, obviamente, depois do planejamento estratégico, a parte tática da empresa, como metas de bonificação para o MEG. Então, já foi feito isso na RO de federação, e eu acho uma iniciativa muito legal de financiamento, de acordo com o preenchimento de metas de projetos junto ao ADF, isso tem que ser discutido, obviamente, de meio de transporte, parte do valor integral do evento. Então, isso estimula as pessoas a trabalharem em prol de um evento que vai enriquecer muito elas. Então, não sendo um gasto, um investimento no desenvolvimento dos membros que vai ser trazido de volta para a empresa. Tá, ok. Eu não sei se chegou alguém depois, né? Mas se alguém tiver algum ponto a levantar ou não achou que a pergunta foi bem respondida, pode se manifestar, tá? Próxima pergunta. A partir da perspectiva de acompanhamento de cada área, qual será a ação tomada visto uma área a qual não está entregando e está aparentemente desalinhada? Exatamente, entra no ponto que eu citei anteriormente das metas. Então, é necessário que tenham-se metas claras a todos os membros da área. Se a área não está entregando, é necessário do acompanhamento rígido da diretoria. Então, a diretoria tem que estar junto da área. Sabemos que as pessoas que têm a diretoria, elas têm responsabilidades, mas elas vão ter aprendizado também, um aprendizado muito grande, por sinal. E nós temos que acompanhar as áreas para que estejam entregando, porque nós observamos que áreas que não entregam ao longo da gestão, elas acabam desmotivando os outros membros das áreas e, enfim, eu acho que assim, a responsabilidade essencial pela entrega é do diretor. O diretor está lá com a sua equipe e ele tem que ser estimulado, obviamente, estimulado sempre, mas ele tem que ter a responsabilidade também. Então, se um diretor não está entregando, nós temos que bolar planos de ação para estimulá-lo a entregar, ou se esse problema persistir, para eventual desligamento. Mas isso aí seria uma última instância, mas evidentemente não menos importante, necessária, caso a desmotivação do diretor esteja sendo propagada para a área inteira.
Beleza, obrigado, Léo. Vamos para a próxima pergunta. Por que é necessário um vice-presidente? Em vista que nos últimos 2 anos este cargo houve, entretanto suas ações foram pontuais, não somente pelo membro, mas pelo que prevê o regimento interno. Exatamente. Esse é um ponto que eu fiquei questionando ao momento de fazer minha proposta. Então, eu vi as atividades do vice-presidente como pontuais e que não implicavam num bem maior para a empresa. Então, o que eu imaginei para o vice-presidente? O vice-presidente ele tem que trabalhar como substituto e cumprir todas as atividades do artigo 8 do regimento, obviamente. Mas ele também tem que ter atividades que o tornem, que deem ao seu cargo importância, porque não se olhe para ele com a necessidade apenas de uma pessoa ali, para caso dê algo fique ruim. Mas eu acho que assim, como quando eu alinhei minhas propostas, foi exatamente isso, pensar no vice-presidente como um suporte, não como um ator, para não tirar a autonomia das áreas, mas como um suporte às áreas internas, ao desenvolvimento de pessoas, porque no fim das contas, estamos na Júnior para desenvolvermos. Então, se nós não estamos nos desenvolvendo, nós não estamos aqui com sentido. Então, nós temos o foco em projetos, mas o foco principal, no fim das contas, é desenvolvermos. Nos desenvolvermos. Então, eu acho que, assim, o vice-presidente ele tem que ter, a partir da mudança de estatuto e no posterior regimento, nós temos que estudar bem as funções e os cargos e deveres do vice-presidente e do presidente. Como eu disse também, a área da qualidade acabou, mas eu não acredito que as atividades da qualidade possam acabar. Há muita coisa importante que foi feita no período que eles estiveram na empresa e isso não pode ser descartado. Então, eu acho que o vice-presidente também pode atuar como monitorador com base em ferramentas de qualidade. Obrigado, Léo. Rodrigo, Júlio, Ana, vocês têm alguma pergunta para fazer? Acabaram as perguntas que foram enviadas pelo formulário. Eu não tenho. Eu também não tenho, não. Tá. Bom, Léo, eu queria que você falasse pra gente qual foi o ponto mais crítico, né, de atuação da presidência o ano passado. Eu falo presidência porque a gente atuou como uma área só, né? Então a gente não distinguiu muito esse ano o que era a função da VP e o que era a função da presidência. Então, em função da área presidência, qual foi o ponto que você acredita que foi o mais crítico da atuação, né, da presidência esse ano, e o que você faria para melhorar esse ponto? Crítico, você diz negativo ou tipo ponto de mudança, de inflexão? Negativa. A principal falha. A principal falha, eu acredito que deixa eu pensar bem. Eu acredito que a principal falha da diretoria desse ano foi acabar estendendo o tempo de alguns diretores na empresa. Então, eu acho que assim, muitos problemas que a gente enfrentou em relação às áreas, ao repasse de informações para as áreas, a motivação das áreas, foi em relação ao problemas com diretores. Então, nós tivemos esse ano 2 diretores desligados e, mesmo assim, o tempo de ação, do plano de ação, do estímulo, da conversa, eu acredito que tenha sido um pouco lento, entendeu? Eu acho que, assim, quando a resposta não está ocorrendo, a ação tem que ser o mais imediato possível. Eu entendo as dificuldades de se ter um contato imediato, mas a diretoria é crítica, é estratégica. Então, se a estratégia da empresa não está indo, eu acredito que toda a outra parte tática operacional é comprometida. Então, eu acredito que um ponto crítico mesmo foi deixar com que diretorias desmotivadas continuassem agindo e desmotivando mais pessoas por consequência. Beleza, obrigado, Léo. Júlio, tem alguma coisa?
Léo, eu gostaria que você fizesse uma análise da tratativa das parcerias no que tange, né, a presidência, visto que esse seria um escopo da vice-presidência. Fizesse uma análise, né, do cenário de como foram tratadas as parcerias esse ano e o que você faria para melhorar, ou se não, se você deixaria como está. As parcerias, eu acredito que tá dando eco, Vitor. Peraí, vou fechar o microfone. As parcerias eu vejo como algo que não tiveram. Essencialmente, a primeira parceria que a gente teve, a da parte de confecção, ela não era desenvolver os membros de maneira nenhuma. Então, esse foi o primeiro problema da parceria. Como eu vejo as parcerias hoje em cargo da VP? Eu acho que nós devemos definir cargos com certeza. Então, o VP, ele precisa ter cargos definidos. Se nós formos manter como eu pensei em VP, eu pensei em interno. E quando eu dividi junto ao candidato à presidência, dividimos a parte externa para a presidência e a parte interna para a vice-presidência. Então, a parte de parcerias ficaria com a presidência. Mas o que eu penso a partir de parcerias? Isso precisa ser alinhado ano que vem com todas as diretorias, porque eu acredito que cada diretoria sabe quanto uma parceria pode desenvolver os membros. Então, eu vejo que parcerias, elas têm que trazer, antes de tudo, insumos para a empresa. Então, insumos em questão de treinamentos e questão de visão. Então, não é só uma parceria existir por existir. Eu acho que ela tem que ter um viés mais aprendizado e desenvolvimento. Então, o que eu penso para o vice-presidente? O vice-presidente, como interno, ele pode aliar parcerias junto à parte financeira, jurídica da empresa e a parte de gestão de talentos e desenvolvimento de pessoas. Então, manter essa parceria, ter a parte de intermediação dessa parceria junto às outras áreas, parcerias internas junto às outras áreas, é interessante. Agora, a parte de parcerias externas, eu acredito que fique em cargo ao presidente ou às áreas que têm interesse também em conjunto ao presidente, ao vice-presidente. Beleza, obrigado, Léo. Mais alguém? Senão a gente já vai encerrando por aqui. A gente pode encerrar, Bim. Bom, vamos lá. Considerações finais, Léo? Eu só queria salientar um ponto. Eu ainda estou trabalhando mais na minha proposta, porque eu acredito que seja um processo muito dinâmico. E eu estou identificando alguns gaps e algumas necessidades que eu não tinha visto anteriormente. Então, eu gostaria só de salientar que eu acredito que todas as opiniões são bem-vindas. Então, as pessoas que fizeram perguntas, se algo não ficou claro, por favor, entre em contato comigo e vamos conversar, porque eu acho que o diálogo nesses pontos é essencial, porque, pelo contrário, não detenho nenhuma verdade aqui. Eu só tenho tenho ideias que eu julgo ser boas, mas depende muito do que vocês acham também, se são boas ou não. Então eu só queria ter a oportunidade de criar junto com vocês melhores alternativas para as respostas que talvez não tenham sido satisfatórias nessa batina. Beleza, obrigado, Léo, obrigado quem participou, obrigado. Rodrigo da comissão. Vou encerrar a gravação por aqui e depois ela vai ser disponibilizada para todos os membros. Obrigado, gente. Tá bom. Obrigado. Valeu, Bim. Obrigada, Léo. Tchau, gente. Tchau. Tchau, Léo.